Olá, no Trilha da Fé Cristã, trazendo para você aqui o momento sobre Maria. O estudo Mariologia, que quer dizer o estudo de Maria. E assim eu agradeço a Deus, agradeço a você por permitir este momento, abrir esse vídeo para conhecermos um pouco sobre Nossa Senhora, sobre Maria, a mãe de Jesus. Maria vivia em oração. Maria, provada no sofrimento. Maria, guardava no coração. Maria, pra Jesus um alento. Oh Maria, ensina-me a ser assim, como filho de Deus tudo espera. Mãe querida, vem comigo caminhar. Oh Maria, roga a Jesus por mim. E assim vamos conhecer um pouco sobre a história de Maria, a mãe de Jesus. Quem foi Maria de Nazaré? Maria, mãe de Jesus, foi a mulher escolhida por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, a mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. Mas a história de Maria, conforme narrada nos evangelhos, já é o suficiente para entendermos a importância desta mulher. Maria era uma jovem, virgem, que vivia em Nazaré da Galileia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José. Está lá em Lucas 1:26. Assim como José amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. O nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é incerto. A história da jovem Maria. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías. Mateus 1:23. Isaías 7:14. Embora esta profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é inegável que seu cumprimento pleno se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria, e seu filho, o Emanuel, é Jesus. Maria, mãe de Jesus, deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento com esse mesmo nome. Olha aí. Algumas destas mulheres foram Maria, mãe de João, está lá em Marcos, Maria, mãe de João, Marcos.
Está lá em Atos 12, 12. Maria de Betânia está em Lucas 10, 42. João 11, 1. A mãe de Tiago e José. Mateus 27, 61. E Maria Madalena 8, 2. Olha aí, né? Quantas Marias inseridas aí no Novo Testamento. Então, aqui está dizendo que Maria, ela deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento. Então, Maria é mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e à juventude de Jesus. Está lá em Mateus 1, 18, 25 e 2, 11, 21. Lucas 1, 26, 56, que a gente pode no decorrer assim dessa semana ainda ir a esses pontos. Depois ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências. Mateus 12, 46 a 50, João 2, de 1 a 11, 19, 25 a 27, Atos de 1 a 12, Gálatas de 4 a 4. Olha quantas passagens há citação sobre Maria. E aí vem, Maria recebe a visita de um anjo. O mesmo anjo Gabriel que havia predito o nascimento do profeta João Batista também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galileia vivia Maria de Nazaré. Ela era uma virgem prometida em casamento ao homem que vivia na mesma aldeia. Então, Trilha da Fé traz para você algumas pessoas, né, que desconhecem a presença de Maria, a mãe de Jesus. Então, é importante que a pessoa que não tem esse conhecimento e que não agrega, né, que leia, que passe a ler as passagens bíblicas, leia a Bíblia, para que você possa assim estar por dentro dessa conscientização. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua salvação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus. Lucas 1, 28. É público e notório. Só você abrir Lucas, capítulo 1, que você vai ter esta passagem sobre Maria. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor à perplexidade. Lucas 1, 28. Deve ser aquela passagem, que ela se surpreende. Mas como eu posso ser a mãe do meu Senhor se eu não me deitei com homem algum, Se eu não me deitei com José. E aí ela virgem, ela pura. Então ela se assustou. O anjo então tranquilizou Maria. Ele lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus e lhe anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho do Altíssimo. Está lá em Lucas 1, 30 a 33. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação do anjo. Então, ela não entendia, como isso seria possível, a que ainda não havia conhecido homem algum. Eu acabei de falar, que está em Lucas 1, 34. Então, Gabriel lhe explicou que sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre esse milagre extraordinário. Lucas 1, 35 a 37. Diante da explicação dada pelo anjo, Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendida a tamanha dignidade que soberanamente Deus havia lhe concedido ao escolhê-la. Está em Lucas 1, 38. Observe esses versículos.
Lucas 1,38. É bom você ler Lucas, todo o capítulo primeiro. E na sequência, 2. Então, no período em que ficou grávida, Maria já estava despojada legalmente com José. Então, desposada legalmente com José, o casal estava aguardando apenas a festa de núpcia e o início. Olha só, que Maria graciada, né? Já estava aguardando a festa de núpcias e o início da vida em comum, quer dizer, um tocar no outro. Foi por isso que José teve dificuldade em aceitar a repentina gravidez de Maria. E ele disse: pronto, eu não toquei nessa mulher. Como que essa mulher está grávida de mim? E aí Deus, com essa sabedoria, de ali Maria já casada com José, mas ele ainda não tinha tocado. E Deus vem dar esse presente de casamento a Maria, descendo, se tornando humana, humilde, ao ventre de uma mulher. Como seria importante que todo mundo vivesse e revivesse essa história de Maria, para que a gente pudesse não estar assim, brigando com ninguém, mas em boa conversa explicar, e a Bíblia está clara. Então, as Bíblias que estão aí em mãos de protestantes, faltam 7 livros. E aí eles vão ficar omissos, batendo toda hora na gente sobre Maria. Só que eles têm que entender que Maria, que Jesus nasceu de Maria. Assim como nascemos de uma mulher, nenhuma mulher, Deus não deu autoridade a nenhum homem ficar grávido. Começou em Maria. E foi preciso que um anjo do Senhor lhe aparecesse em sonho para explicar-lhe o que de fato havia acontecido. Está em Mateus 1, 19 a 28. 19, eu acredito que a 20. 19 e 20. Então, após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, após ter sido encorajado e confortado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e a recebê-la como sua esposa. Mateus 1, 21. Quer dizer que o anjo também teve que acalentar José. Calma, José. Você não pode jogar Maria ao relento, porque ela está cumprindo uma ordem de Deus. E aí foi que José parou um pouco para ter essa atenção a Maria. Aceitar também, Terminou ficando grávido. Deus deu poder à mulher, mas ele aceitou. Então ele aceitou Jesus como seu pai, Seu pai adotivo. E que, mas o poder que Deus deu foi a mulher. A gente fala assim, de ficou grávida, porque geralmente quando a mulher está grávida, o homem também, está ali do lado dela. Então José ficou todo o tempo, e aí começa toda a trajetória da gestação de Maria. E nós precisamos ter essa gratidão pelo sim dela, é que estamos aqui. Então, Maria deu a luz a Jesus em Belém. Naquela ocasião, ela estava acompanhando seu esposo. Seu esposo José, o qual havia ido até Belém, a fim de cumprir o alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Lucas 2, de 1 a 5. Então, essa viagem certamente foi muito exaustiva para Maria, considerando que eles percorreram uma distância aproximada de 140 quilômetros, provavelmente devido ao censo que estava ocorrendo. O casal não encontrou vaga na estalagem. Olha só, até isso Deus, Maria cansada, exaustiva ali do lado de José, e não encontrou mais vaga na estalagem. Isso deve ter ocorrido porque certamente havia muitos oficiais e soldados romanos hospedados na cidade. Mas aí é um dedo de Deus, ele mesmo. Eles já sabiam tudo ia acontecer, mas ninguém sabia de nada. É igual a nós aqui, sabemos de nada, mas Deus sabe de tudo que vai acontecer em nossas vidas. Então José e Maria abrigaram-se no estábulo
José e Maria abrigaram-se no estábulo, que talvez ficasse numa gruta. Foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. Olha só, no estábulo, gente. Tanta gente querendo tanta riqueza, né? Então eu vou fazer mais um pedacinho aqui só. A vida de Maria após o nascimento de Jesus, para encerrarmos aqui essa trajetória, essa trilha da fé de hoje, falando sobre Maria. A vida de Maria após o nascimento de Jesus. São poucos os detalhes sobre a história de Maria após o nascimento de Jesus. Sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito se refugiando da ira de Herodes. Olha, quantos sofrimentos já começaram, né? Ter que fugir, ter não encontrar vaga para dar luz, para Jesus nascer. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio em que ele, já com 12 anos, ficou em Jerusalém após a celebração da Páscoa. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, José e Maria voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os doutores. Imagina só. E não sabemos ainda muita coisa da infância de Jesus. Maria foi quem expressou toda a sua preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê de ele ter feito aquilo. Como resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Está Lucas 2,49. Maria durante o mistério de Jesus. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente ela não acompanhava em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus registrado no Evangelho, que é nos Evangelhos, quando ele transforma água em vinho em um casamento celebrado em Caná. João 2, 1. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. Ao ser comunicado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. A fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então ele olhou para a multidão e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Olha aí. Olha o que ele falou antes. Que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. E muita gente fica falando abobrinha sem querer ler para entender, para passar a coisa direita. Então aí ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 34 e 35. Porque Maria fez a vontade de Deus. Maria deu sim. Depois disso, Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Então falta muita coisa ainda sobre Maria, sobre José, a gente compreender, mas vamos aceitar o que está aqui, vamos nos ajudar. Ela ficou aos pés da cruz, onde Cristo estava o tempo todo, e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. João 19, 25 e 27. Essa recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz, e demonstrou a humanidade de Jesus e sua preocupação por sua querida mãe naquela hora da agonia. Olha aí, gente. E as 7 frases, 7 frases de Jesus na cruz. Então, assim, Maria esteve durante todo o momento, Jesus preocupado, demonstrou à humanidade a sua preocupação por sua querida mãe naquela hora da agonia. E aí, quanto a mãe é importante. A mãe não é para um dia só, são todos os dias. Fora dos evangelhos, Maria é citada nominalmente apenas no livro de Atos dos Apóstolos.
O livro dos Atos conta que a mãe de Jesus estava juntamente com os discípulos perseverando, unânimes em oração. Atos 1,14. Por isso que a gente precisa estar orando pelos nossos filhos, né? E aqui diz assim: Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos? Uma indagação. A Bíblia oferece algumas evidências de que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos após seu nascimento. A Bíblia afirma categoricamente que ela permaneceu virgem até dar à luz a Jesus. Sim, até dar à luz a Jesus. A Bíblia não menciona nada a respeito de ela ter permanecido nessa condição após o nascimento de Jesus. Mateus 1, 24, 25. Então, assim, a gente não sabe. Então, não devemos falar o que não sabemos. Nós vamos viver uma vida em oração, pedindo a Maria, né, intercedendo, que ela seja nossa intercessora espiritual e leve nosso clamor, nossos apelos a Jesus, que nos dê, né, que a gente possa ter assim, que ela é um espelho de sabedoria para nós. Então, assim, nós precisamos seguir, né, esse exemplo de Maria, aquela mãe ali. No Evangelho de Lucas é dito que Jesus foi o primogênito de Maria, Lucas 2,7. É verdade que apenas essa passagem não é suficiente para se provar que Jesus teve irmãos uterinos, mas o Novo Testamento também menciona em outras passagens os irmãos e irmãs de Jesus. Portanto, a harmonia de tais passagens parece se tornar conclusiva. Mateus 12, 46, 47, Marcos 3, 31, 32 e 6, 32. É um longo estudo, viu, gente? Também está em Lucas 8, 19 e 20, João 2, 12, 7, 3, 5, 10 e Atos 1, 14. Além disso, defender que os irmãos de Jesus citados no Novo Testamento são apenas filhos de José e inferir algo que não está no texto, eu também acho. Também o argumento de que os irmãos citados na verdade eram seus primos não se sustenta à luz do idioma grego, o qual foi escrito no Novo Testamento. Vamos ver aqui mais um pedacinho. A morte de Maria, mãe de Jesus. A Bíblia não fala nada a respeito da morte de Maria, mãe de Jesus. No entanto, desde os tempos mais antigos da igreja cristã, surgiu-se uma tradição acerca de sua suposta ascensão ao céu. Então surgiu uma suposta, suspeita. Uma suposta ascensão. Na verdade, essa tradição se divide em duas posições diferentes. A primeira defende a ascensão de Maria, mãe de Jesus, ainda em vida. Aí tem aquela coisa, né? Será que ela não foi virgem o tempo todo? Será que ela, né? Porque ela estava prometida a José, será que depois ela foi, confirmou-se, né? Ela se envolver com José? Então, a segunda defende a ascensão de seu corpo após a morte. Novamente, vale reforçar que isso se trata apenas de uma tradição, ou seja, não é uma doutrina fundamental nas Escrituras. Então, em 1950, o Papa Pio XII promulgou esse dogma da Igreja Católica. No entanto, sua bula não é exatamente conclusiva para apontar qual das duas vertentes foi realmente adotada pela teologia católica. Então, aí agora vem a parte que muita gente, precisa saber. Maria, mãe de Jesus, foi adorada? Obviamente, Maria, mãe de Jesus, não deve ser adorada. Nossa adoração deve ser direcionada apenas a Deus. Êxodo 20, 2 a 5, Lucas 4 a 8. Também vale dizer que não há qualquer base bíblica para defender que Maria ocupa uma posição de destaque ao lado de Jesus, como tipo de intercessora. Segundo a Bíblia, o próprio Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, 5, 6. Mas, a gente não está aqui para venerar, mas a gente está para... É um retrato de mãe, é um modelo de mãe. Para mim, Maria é um modelo de mãe, exemplar. Se eu estiver pecando, é comigo e Deus, E
Além disso, a Bíblia é bastante clara em dizer que todos os seres humanos pecaram e carecem da graça de Deus. Romanos 3:23, Efésios 2:8. Nesse caso, Maria não é uma exceção, ou seja, biblicamente a doutrina de impecabilidade de Maria não faz qualquer sentido. Portanto, dizer que Maria, mãe de Jesus, nasceu sem estar contaminada pelo pecado original é ir além do que as escrituras dizem. Sim, mas a escritura diz ali em Lucas 1, né, que ela estava prometida. Ali a gente já pôde ver anteriormente sobre, né, a atuação de Maria. Aí depois do nascimento de Jesus é que não se sabe muita coisa. Além disso, a Bíblia é bastante clara em dizer que os seres humanos pecaram e carecem da graça de Deus. Já falei essa parte. A Bíblia testemunha apenas sobre um que nunca pecou, a saber, Jesus Cristo. Claro, sobre o qual o escritor do livro de Hebreus enfatizou que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. O mesmo também foi dito pelo apóstolo Pedro ao escrever que ele não cometeu pecado. Pedro. Apesar disso, vale dizer que Maria, mãe de Jesus, deve ser muito respeitada, porque eu acabei de falar. Ela deve ser respeitada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela foi uma mulher bem-aventurada e digna de ser imitada. Exatamente, eu vejo dessa maneira. Pelo seu exemplo de humildade, fidelidade e abnegação diante dos planos de Deus. Então ela foi obediente, gente. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de reprimir os erros da teologia católica, acabam igualmente errando de forma inversa. Elas menosprezam e subestimam completamente a mulher quem Deus escolheu soberanamente para receber a incalculável honra de dar à luz a Jesus Cristo. Então, tá aí um pouco sobre, né, o estudo sobre Mariologia, que é o estudo de Maria, a mãe de Jesus. Né? Qual a sua participação na vida de Jesus. E assim, nós não sabemos muito. Por exemplo, Maria, depois do nascimento de Jesus, ela acompanhou até a cruz, ela viu todo o sofrimento. Mas e depois, né? E aí a gente tem que pedir muita oração a Deus, muita sabedoria, botar o joelho no chão. Porque tem a vida de Jesus também na infância que a gente não sabe, mas sabe de todo o seu sofrimento durante 40 dias ou 40 noites, para nos salvar, para nos resgatar, nos redimir de nossos pecados. E vamos orar, vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus, né? Comungando assim com a família sagrada de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. E tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Amado irmão, amada irmã, eu vou ficando por aqui, né? O Trilha da Fé cristã aqui com Fátima Menezes. Deus abençoe. Oremos pelas nossas famílias, pelas nossas filhas, filhos, né? Pelas filhos, netos, genros e noras. Vamos viver uma vida de oração para nos libertar de tantos pesadelos. Deus nos abençoe. Conhecendo a Bíblia. Leia a Bíblia, evangelize sua casa. Evangelize-se. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.